Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta. Você já se encontrou alguma vez num dilema muito difícil de resolver? O dilema é quando você não tem muita saída, né? Para qualquer lado que você vá, você perde. Qualquer decisão que você toma, você perde. E eu queria dizer para vocês que muitas vezes Deus permite que nós passemos por isso, para manifestar o seu grande poder, seu poder maravilhoso. Hoje nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Uma crise mundial, gente. Isso é uma coisa surreal, tenho usado, né, esse substantivo, porque eu não encontro outro para explicar o que está acontecendo. Mas eu quero lembrar a todos vocês que Deus é soberano, que Deus está no trono, que Deus sempre teve o controle e ainda tem. E na vida do seu povo, muitas vezes Ele permite e até nos conduz para situações de dilema. Para quê? Para manifestar o seu grande poder. O tema da mensagem de hoje é um encontro com o poder de Deus, tá? O contexto aqui, gente, que eu quero falar para vocês é a saída do povo do Egito, né? Nós sabemos que Deus manifestou o seu poder maravilhoso, as pragas todas, mas nada disso fez com que Faraó permitisse que o povo fosse embora. Quando ocorreu a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Faraó não aguentou mais. Ele disse: quer saber, Moisés, leve esse povo aqui que eu não quero mais ver você e nem esse povo que está com você. Aí o povo foi. Sabe, gente, acontece que apesar do povo sair com prosperidade, com muitas joias, com dinheiro, com animais, que os próprios egípcios davam para eles irem embora, esse não era o fim da história, né? A gente sabe muito bem que o povo de Israel foi para o deserto e ficou ali vagueando até chegar diante do Mar Vermelho, tá? Lá no capítulo 13 de Êxodo, versos 17 e 18, diz assim: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que, ainda que mais perto, ele disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito? Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que essa história tem tantas lições maravilhosas. E estas lições nos mostram que muitas vezes, quando Deus vai realizar um milagre, quando Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida, Ele o faz de maneiras que nós jamais faríamos. Na verdade, Ele usa de circunstâncias aparentemente ilógicas para os homens, mas que para Ele, na sua lógica perfeita, é totalmente viável, né? E Ele é aquele que nos conduz. E eu quero dizer para você, querido, quando você se encontrar num dilema, não se esqueça, Deus está no controle e no final vai dar tudo certo, tá bom? Eu quero mostrar para vocês nesta história do Êxodo algumas lições muito interessantes que muitas vezes não são olhadas pelos pastores e pregadores que pregam esse texto. Eu mesmo nunca olhei por este lado e estou trazendo aqui uma revelação bem fresquinha para vocês. Bom, a primeira verdade que eu quero dizer para vocês, gente, é que Deus, Ele nos leva pelo caminho que é necessário. Tá? Ele deixa claro: eu não vou pelo caminho mais curto, porque a terra dos filisteus vai ter guerra, e o povo vai chegar lá, vai ver a guerra e falar: quer saber, era melhor estar no Egito e vou querer voltar. Então, nem sempre o caminho certo é o caminho mais curto, tá? O versículo 18 diz claramente que foi Deus que os liderou, né? Deus os conduziu pelo caminho do Mar Vermelho, que era um caminho mais longo, tá? Então, o dilema que eles estavam enfrentando é: nós estamos obedecendo a Deus, e mesmo assim nós vamos ter que enfrentar o maior desafio das nossas vidas. Porque, gente, vamos combinar, quando chegaram lá diante do Mar Vermelho e olharam para trás, tinha um exército do Faraó, eles falaram: se a gente
ficar, nós morremos. Se nós entrarmos no mar, morremos também. E aí que tá, às vezes Deus nos conduz pelo dilema, porque somente quando parece que não há nenhuma solução é que o poder de Deus vai se manifestar e isso vai mudar a sua vida. Porque mudou a história de Israel. Esse milagre, até hoje, nós estamos falando de 3.500 anos, é um milagre celebrado por Israel sempre que eles celebram a Páscoa. Amém? Não é lindo isso? Então, Deus os conduziu pelo caminho mais longo. Às vezes, a tua libertação, o teu livramento, a tua cura, a tua prosperidade, aquilo que Deus vai te dar, não vai ser tão fácil. Às vezes, o caminho vai ser o caminho mais longo. Mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês dentro disso é que, ainda que Deus nos leve pelo caminho que Ele acha necessário, Ele sempre vai à nossa frente. Deus nunca vai dizer para nós, vai. Não. Ele diz, vamos, e Ele vai adiante, né? Lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, diz assim, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vocês estão entendendo, gente? Deus andava com eles, passo a passo do caminho. Deus anda com você, passo a passo do caminho. Pode ser momentos difíceis, pode ser maluco, né? Parecia um zigue-zague, parecia que Deus não estava sabendo um dia, mas Deus tinha um propósito, sabia a hora que tinha que chegar e aonde ia chegar. Para quê? Para que o seu poder fosse manifesto perante os egípcios e também perante Israel. Então, aquele zigue-zague tinha um propósito, não era de forma alguma Deus está perdido, ao contrário, Ele sabia o que estava fazendo. E Deus sabe o que Ele está fazendo na minha vida e na tua também. Glória a Deus, aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, meu querido? Deus sabe o que está fazendo. Neste tempo de pandemia, Deus sabe o que está fazendo. Ele está levando a sua igreja a passar por esse momento difícil, mas Ele está chamando todo mundo para um momento de santificação, para um momento de transformação, e Deus há de nos livrar. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz assim, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha que coisa, Deus fez aquilo de propósito, porque Ele falou, Faraó vai observar, vai perceber que eles estão andando em zigue-zague, e eles vão dizer, estão perdidos. Eles estão perdidos no deserto, vamos lá que eles vão voltar para nós, vamos ser escravos de novo, né? Então, lembre-se, Deus é capaz de fazer com que Faraó acredite, né, que o povo estava confuso. E às vezes, Deus faz com que Satanás também acredite que nós estamos largados, que nós estamos sozinhos por nossa conta. Tudo isso está na agenda de Deus, gente. Todos os problemas, todas as buscas, todas as aparentes contradições, os possíveis erros de caminho que você tenha passado, Deus às vezes permite, e Ele está até por detrás disso tudo. Por quê? Porque Ele quer que Satanás, que os inimigos acreditem que Ele não está conosco e que Ele não está nos dirigindo, né? Então, mas a verdade é que o povo de Israel estava numa situação, em que aparentemente não tinha saída, tá? O próprio povo de Israel começou a acreditar aquilo que o Faraó acreditou, né? Então, humanamente falando, Deus estava conduzindo o povo para uma armadilha? Humanamente falando, parece que sim, né? Então eu quero dizer que Deus pode nos conduzir às vezes em situações que aparentemente são armadilhas. Mas no fundo, gente, Ele está conosco, está diante de nós, e na hora H, na hora necessária, Ele vai provar para nós que Ele é Deus, que Ele se importa comigo, se importa com você, com a tua família, com as tuas coisas, com os teus negócios. Queridos, Deus quer nos ensinar
uma fé verdadeira, que não importa a circunstância, nem aquilo que nós vemos, importa a gente saber que Ele é Deus e que nós somos o seu povo e que Ele nos conduz. Amém? Bom, outra verdade que a gente aprende, né, nesta verdade maior, é que Ele nos conduz pelo caminho necessário, é que às vezes Deus vai fazer até mais. Ele vai endurecer o coração do faraó. O versículo 4, Deus está dizendo assim: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Gente, endurecer o coração é tornar alguém pior do que realmente é. Tá entendendo? Faraó, ele mesmo endureceu o coração muitas vezes. Mas chegou uma hora que o poder de Deus foi sendo manifesto de tal maneira que Faraó ia se render. Aí Deus falou: não, pera lá, te dei a oportunidade. Não quis se render, agora você vai ser usado para a minha glória. Eu vou ser glorificado diante de você e do teu exército. Porque muitas vezes que Moisés ia lá e falava: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Ele: não vou, não conheço você mais, não conheço o seu Deus, não vou deixar, nem a pau, esse povo é meu, eles são meus escravos, então eu não vou deixar. Chegou uma hora que Deus falou: tá bom, então agora eu vou fazer a revelia, a despeito de você, e eu vou provar para você que os seus deuses são falsos e que eu sou o Deus verdadeiro. E também provar para o próprio povo de Israel, né? Então, queridos, quando Deus está pronto para te dar uma experiência, é muito provável que a circunstância ainda fique pior. Tem muitas pessoas que se convertem e vêm falar para mim: pastor, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que piorou. Pastor, depois que eu abandonei o pecado e me santifiquei, parece que piorou. Então é isso, gente. Deus permite que o diabo esperneie, né, para manifestar o poder dele e a glória dele. Então, quando Deus decide, meu querido, te levar a um outro patamar, lembre-se, ainda que apareça uma armadilha, Deus está no controle. Amém? A segunda lição maior que eu quero te dizer é que Deus prova o nosso coração. Tá? A primeira é que Deus conduz o seu povo pelo caminho necessário. Nem sempre é o caminho mais curto, nem sempre o mais fácil, mas Ele vai te conduzir pelo caminho necessário. A segunda lição é que Ele prova o coração do seu povo. Os versos 10 a 12 do capítulo 14 de Êxodo diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles estão dizendo para Moisés: escuta, Moisés, não tinha sepultura, túmulo suficiente no Egito? Tivemos que sair de lá e agora vamos ser enterrados aqui? E aí ele diz mais, né? Não é isso, eles dizem mais, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. E aqui, gente, é até engraçado, né? Porque muitas vezes quando a gente está no meio da guerra, do dilema, a gente começa a falar coisas que não tem sentido, não é isso? Primeiro eles clamaram ao Senhor, bacana, né? Eles ficaram com muito medo, o texto diz que eles temeram demais, viram o exército chegando e eles pediram socorro a Deus, né? Como muitos de nós fazemos. E é salutar, é bacana quando você pede o socorro para Deus. Joia, continue assim, porque pedir socorro para Deus é o que nós temos que fazer mesmo. Mas em seguida de terem pedido socorro para Deus, eles viram para Moisés e começam a culpar Moisés. Vê lá, gente, você está pedindo socorro para Deus, você confia em Deus ou está pedindo por pedir? Porque aí eles tinham que achar um culpado, né? Eles não foram obrigados a ir, eles foram porque quiseram, porque viram o poder de Deus. Só que agora, diante do problema, eles começaram a cochear em dois pensamentos, né? Começaram a balançar. E aí eles começaram a falar: Moisés, não tinha sepultura, era melhor a gente morrer lá. Agora você traz a gente aqui para morrer aqui. E disseram ainda mais: a gente não te disse que não queria vir? A gente não te disse que era melhor ficar lá servindo aos egípcios?
Espera lá. Eles disseram isso no começo, mas depois que Deus começou a manifestar o poder, eles saíram de lá alegremente, ainda levando, né, tudo que os egípcios deram. Então agora, eles começam a apresentar um comportamento absolutamente contraditório, né? Sem nenhuma racionalidade e, sobretudo, sem nenhuma fé. Clamam a Deus, reclamam de Moisés e ainda disse, a gente não queria vir. Claro que quiseram, foram porque quiseram. Moisés não tinha como levar quase 2 milhões de pessoas pelo deserto. Foram porque creram, porque quiseram e agora estavam duvidando, não é isso? Então, gente, o dilema sempre gera um conflito dentro da gente, tá? É isso que Deus quer tratar. Deus quer que você deixe de ser menino na fé e aprenda a ser grande. Deus quer que você não tenha fé somente numa gripe. Ele quer que você tenha fé quando você tiver com Covid, ou quando tiver um câncer, quando tiver um problema financeiro, tá? Todos nós temos que aprender com isso, gente. Não estou aqui de maneira alguma dizendo que eu sou melhor que vocês. Eu, às vezes, também tremo. E Deus permite que a gente passe por circunstâncias, porque Ele quer que a nossa fé seja mais forte. E Ele quer, gente, não nos levar para a morte, Ele quer nos levar para um testemunho do poder extraordinário do nosso Deus. Gente, esse é o tempo que Deus quer manifestar o seu poder maravilhoso. Então, querido, clame a Deus e tome posse. Sabe, o medo é inerente ao ser humano. Nós não podemos impedir o medo, mas nós podemos lutar contra o medo e agir pela fé. Amém? Então, o dilema de ou enfrentar o mar ou enfrentar o exército de Faraó, num primeiro momento, gerou este caos na vida do povo de Israel, né? Culparam Israel, disseram que não queria ter saído de lá, mas isso acontece na nossa vida muitas vezes também. E é exatamente por isso que Deus nos conduz muitas vezes por situações diferentes, porque é nessa situação em que mais nada vai ter solução, Deus vai ser a solução, tá? Então, é num dilema que nós precisamos buscar também o conselho em alguém que esteja em contato com Deus. Não procure conselho em pessoas confusas, não procure conselhos em pessoas que estão murmurando, porque isso só vai aumentar o seu medo e o seu temor. Então, ainda que aquele povo estivesse reclamando de Moisés, era em Moisés que eles tinham que buscar o conselho. Por quê? Porque somente Moisés estava em comunhão com Deus e falando com Deus. E a partir daí, gente, quando eles buscam o conselho em Moisés, é que o poder de Deus começa a se manifestar. E aqui vem a terceira e última lição. Quando ouvimos a direção de Deus, o poder de Deus se manifesta. É muito importante você confiar em Deus. E para confiar em Deus é importante buscar pessoas de fé. Pessoas que estejam em comunhão com Deus. Ouvir a palavra de Deus como esta que eu estou pregando para vocês, tá? E mesmo que aparentemente Deus não esteja agindo ainda, que você não veja sinais, que você não sinta dentro, mantenha-se firme. Fique perto de quem tem comunhão com Deus. Fique perto de quem tem uma palavra de Deus para você. Submeta-se ao seu líder espiritual. E desta maneira o poder de Deus vai se manifestar. Lá em Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14, Moisés responde ao povo. E ele diz assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha aí. Primeiro conselho que o líder espiritual disse: olha, aquietai-vos e cala a boca. Para de falar bobagem. Para de murmurar. Murmuração é alimento para os demônios. Reclamos é contrário à fé. Fiquem quietos, porque o que Deus vai fazer é grande. Então, para de ficar reclamando, para de murmurar, para de ficar fomentando, né? Diz que me disse, fofoquinha, isso que lá, olha isso, aquilo. Quando você vê grupos de pessoas assim, vaza, foge, porque isso vai acabar com a tua fé, vai minar a tua fé. Aquietai-vos e vede o livramento. Então, gente, a primeira coisa que Deus fala para aquele povo: olha,
Vocês têm que obedecer o líder. O meu líder é esse. Ele tem uma direção para vocês. Então parem de reclamar e de ficar falando tudo que vem ao coração. E parem de buscar pessoas que não têm fé. Tá? Depois, no versículo 15, Deus fala uma outra coisa. Né? No mesmo capítulo 14 de Êxodo, no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Espera lá, pastor. Primeiro Deus diz: aquiete-se, cala a boca, não faz nada. Eu vou pelejar por vocês. Agora, ele está mandando eu marchar? Mais uma vez, parece um dilema. Mas Deus, na verdade, quer que você obedeça. Que você aprenda a obedecer. Quando Deus fala, não tem o que fazer, não faça nada, não faça nada. E deixa ele fazer. Deus fala, aquietai-vos, calai-vos e vede o livramento que eu vou fazer. Porque esses egípcios que estão aí, a partir de hoje nunca mais vocês vão vê-los. Eu vou pelejar por vocês. Mas em seguida, Deus dá um outro comando. É óbvio que teve um tempo, né, entre um e o outro. A gente não sabe quanto tempo. Primeiro Deus falou, fica quieto, espera a minha hora, o meu tempo. Eu vou lutar por vocês. E depois Deus fala, agora marchem. Por que vocês estão clamando? Marchem. Então a lição aqui, gente, que nós aprendemos de Deus, é que quando Deus quer fazer na nossa vida, Ele primeiro tem que nos ensinar a ouvir a sua direção. E na direção de Deus, às vezes não faça nada, somente descanse em Deus. E às vezes ande, vá para diante. Isso significa, entre no mar, conquiste, vá para o milagre. Agora eu quero dizer uma coisa seríssima para você. Isto tinha que ter um ato de fé. Mas o ato de fé que Deus esperou do povo de Israel não foi nos sentimentos. A fé deles não estava nos sentimentos, estava nos pés. Eles tinham que marchar, eles não tinham que sentir. E muitas vezes o que Deus vai pedir para mim e para você, a gente não vai sentir, a gente só tem que obedecer. Faz o que Deus mandar e vai dar certo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz assim, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os gentios, foram tragados de todo. O que Hebreus está dizendo? Que pela fé eles não sentiram de ir. Não, pela fé eles marcharam, atravessaram o Mar Vermelho, por terra seca. Quando eles puseram o pé no mar, e Moisés com o cajado em cima, o vento separou o mar. Então, uma verdade importante aqui, gente. A fé não erradica automaticamente o medo. Quando você toma um passo de fé, muitas vezes o medo está lá dentro. Mas quando a fé opera na tua vida, a fé supera o medo. Ela não erradica o medo, mas ela supera o medo. Porque o medo paralisa e a fé te leva a avançar. Está entendendo? Num primeiro momento você continua com medo. E às vezes, por todo o processo, o medo está presente. Só que o medo não te paralisa mais, porque a fé dominou o medo. Amém? Em seguida, Deus faz mais ainda. Ele endurece o coração de Faraó. Os versículos 21 a 24 de Êxodo 14 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entrarem pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Gente, se Deus não tivesse endurecido o coração do Faraó, só deles verem aquele feito de Deus abrir o mar, eles não iam ser loucos de entrar lá. Mas a Bíblia diz que Deus manifestou o seu poder, primeiro endurecendo o coração de Faraó. Os versos 26 e 27 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios,
sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Glória a Deus! A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eles passaram por aquele mar em terra seca durante a noite, e os exércitos de Israel, dos egípcios ainda atrás deles, com medo no coração, muitas vezes, de olhar aquela grandiosidade das ondas do mar, e os exércitos egípcios atrás. Eu creio que ainda havia um pouco de medo no coração, mas a fé os impulsionava para frente. E aí, quando chegou pela manhã, o povo já tinha passado, o exército dos egípcios no meio do mar. Deus deu o comando para o seu líder, ele levantou o cajado, estendeu o cajado para o mar, e o mar engoliu os egípcios. Gente, que experiência gloriosa! E eu quero declarar aqui em nome de Jesus: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Clama a Deus, recebe a direção da autoridade espiritual que Deus te dá. Hoje eu estou aqui como autoridade na sua vida. Toma posse, meu querido, marche. Se você está num dilema, que você não tem o que fazer, descanse, confie em Deus e aguarde o comando de Deus. Quando Ele disser marche, porque Deus vai manifestar o seu poder. Que história extraordinária, meus irmãos. Começou com um povo oprimido, um povo escravizado, um povo que lutava para sobreviver com as mínimas condições de sobrevivência. Deus levanta um líder, um libertador, e conduz o povo não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais longo, porque Deus estava conduzindo aquele povo, estava à frente do povo para revelar a eles o grande Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amados, nós estamos vivendo um tempo difícil. O ano de 2021 será um tempo de muitas demandas, de muitos desafios, mas eu quero dizer para vocês que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do Senhor Jesus, este Deus é todo poderoso, e Ele vai adiante de nós, Ele é a nossa retaguarda, e Ele há de nos conduzir em terra firme até a terra prometida. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, a proteção de Deus, a manifestação do poder de Deus, e o Senhor haverá de fazer neste ano de 2021 grandes milagres na vida de todo o seu povo, na vida daqueles que nele creem e nele esperam. Em nome de Jesus, eu quero terminar essa palavra relembrando para vocês as 3 verdades fundamentais para que tenhamos um encontro com o poder de Deus. A primeira é saber que Deus nos leva pelo caminho necessário. Nem sempre é o mais curto, às vezes é o mais longo, e nos leva a momentos de dilema, onde aparentemente não há solução, porque Deus quer ser a sua solução. A segunda verdade que eu quero dizer desse texto é que Deus prova o nosso coração. A duração daquele caminho foi o tempo que Deus encontrou para poder trabalhar no seu povo, no coração do seu povo, porque eles seriam uma grande nação, mas eles tinham que ter retirado do seu coração o Egito. Tirar o povo do Egito foi muito fácil para Deus, porque para ele, Faraó era como um mosquito para ele. Mas tirar o faraó e tirar o Egito de dentro do coração do povo foi o mais difícil. Por isso Deus os conduziu por um caminho mais longo. E a terceira verdade nessa história é que quando ouvimos a direção de Deus, o poder dele, sobrenatural, se manifesta. Meus queridos, estamos chegando ao fim desta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza em segurança e que você possa ter um encontro pessoal com este Deus Todo-Poderoso e que você tenha uma experiência de vitória e uma experiência de fé nesse Deus Todo-Poderoso. Quando Deus te mandar ficar quieto, aquieta-se. Quando Ele te mandar marchar, marche. Obedecer a Deus é tudo de bom. Beijo grande no seu coração, te amo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te peço, inscreva-se, curte, vá lá no sininho para que você receba sempre as notificações. Um beijo grande no coração de todos, em nome de Jesus.